Quero pensar nesta noite em 3 sentimentos que marcaram aquele primeiro Natal e a primeira noite de Natal, e são 3 sentimentos que estão presentes hoje, em nossos dias, no mundo inteiro. Angústia, ansiedade, mas o terceiro sentimento não está presente em todos, mas foi presente naquela noite, pode ser presente hoje, em alguns já está, e eu creio que aqui que é o sentimento de paz. No 6º mês, e é o texto que nós vemos de 26 até o 37 de Lucas 1, enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Obrigado por tua palavra, que ela fique muito clara a todos nós agora, em nome de Jesus. Amém. Quando Maria recebe essa palavra, o texto diz que ela ficou perturbada. E quando é dito que ela vai ficar grávida, ela fica mais perturbada ainda, ela fala: Eu sou virgem. Perturbador, angustiante, uma jovem temente a Deus, uma jovem que estava desposada, ou seja, prometida a um homem e já era para eles casamento, receber a notícia que vai estar grávida e não é do noivo, o que já seria complicado para aquela época. Ficar grávida antes do casamento era muito pior do que nos dias de hoje, mesmo sendo da parte do próprio namorado, do noivo. Mas o pior de tudo é que ela sabia que não era dele, do Espírito Santo. Muito estranho e angustiante. Também angustiante porque lá no texto em Mateus, é outro texto que descreve o nascimento de Jesus, e em Mateus, quando o texto descreve, é dito que José ficou também apavorado, angustiado, e ele planejava fugir. Já falamos sobre isso aqui em outras ocasiões. José não queria acabar com Maria, ele não conseguia entender o que estava acontecendo, provavelmente ele confiava nela, mas ele falou: tem algo muito estranho nisso tudo. E para ela não ficar mal, porque se fosse denunciada, ela poderia ser apedrejada, porque seria adultério, eu saio como se o filho fosse meu e que eu tivesse agora querido não assumir a responsabilidade. Mas ele está perturbado, ele também está angustiado, porque ele não estava entendendo nada, como Maria não estava entendendo nada. Nós estamos vivendo tempos angustiantes. Esse Natal é um Natal diferente. Esse Natal, em outros países, quando há guerra, quando houve já outras pandemias, as coisas também são assim angustiantes, e no mundo sempre existiram situações que angustiam, por causa da presença do pecado no mundo. As coisas nunca foram harmônicas, boas, gostosas. Falo sempre, o mundo não é piquenique. É muito mais comum os problemas e os momentos de paz, de sossego, de tranquilidade, são, na verdade, exceções. Nós vivemos numa luta desde que nascemos para a sobrevivência. Mas há momentos que são mais angustiantes e mais perturbadores. E este ano tem sido angustiante. A gente tem que ser sincero, tem gente que fala: estou levando numa boa. Ninguém está levando numa boa. Porque não é normal, não é natural. O novo normal
é totalmente anormal. Não faz parte da natureza humana isolamento. O ser humano é um ser gregário. O ser humano precisa de convivência social. Dados que não estão sido colocados nesse período é o número de suicídios que tem aumentado. O número de pessoas com crise de depressão. Os psicólogos estão trabalhando demais. O psicólogo está ficando estressado de tanto ter que atender gente. Tem um amigo psicólogo que tem passado por isso. E pior de tudo, porque ele tem que abaixar o preço, porque as pessoas também estão com dificuldades. Então, nesse sentido, os tempos que nós vivemos são angustiantes. Então, o Natal desse ano é muito parecido com o primeiro Natal. Angústia. Angústia que tomava conta do coração dos pais da criança que viria a nascer. Angústia que provavelmente tomou conta da família. Ela recebe a notícia que a prima dela também estava acontecendo algo estranho com ela, provavelmente prima, uma parente, o texto não é muito claro, alguns interpretam como sendo prima, e ela estava já grávida e era uma pessoa que já tinha passado da idade da gravidez, talvez alguém assim, com seus 60 anos, já fora, e agora ela fica ali assustada, mas tinham umas histórias acontecendo, o anjo tinha falado, o marido dela ficou mudo. Também foi angustiante para Isabel, a parenta, receber todas aquelas notícias, e Maria, ela vai correndo para a casa da parenta, porque provavelmente ela quis fugir do ambiente, do clima de fofoca, da angústia que aumentava na cidade natal dela, mesmo sendo pequenininha. E nos lugares menores, o falatório é pior. A angústia é pior. Agora, junto com a angústia, uma angústia também que tomava conta dos judeus naquela época, e a gente vai ver porque o texto em Mateus descreve que quando chegou o tempo deles, estava próximo ao tempo de nascer, houve um decreto por parte de César Augusto, do imperador. E isso angustiava profundamente o povo daquela época, porque as questões políticas eram terríveis, havia contradição política em todo lugar. Conflitos, eles estavam nas mãos de governo estrangeiro e havia não entendimento entre os governantes, quem governava a Judéia com quem estava em Roma. E também é algo que a gente vive hoje em dia. Esse problema todo torna a situação angustiante do ponto de vista político. E isso reflete na gente. Não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Agora, o sentimento de angústia gera o sentimento de ansiedade. É claro que eles recebem revelações de Deus, eles vão aos poucos se adaptando à situação, tendo que aceitar, porque agora não tem mais o que fazer. E imagina só eles indo para um lugar, não nascendo onde seria o melhor, perto dos parentes, tendo que ir para outro lugar, e eles fazem uma viagem praticamente sozinhos, quilômetros e quilômetros. Na época isso era terrível, as estradas eram perigosas, eles tinham que ir, provavelmente ela foi aquela figura do jumentinho que sempre aparece, é bem provável que aconteceu, uma mulher grávida andando em cima do jumento, e ela tendo que passar pensando o que vai ser. Há muitas aqui que já tiveram filhos, e talvez você que esteja nos assistindo também. Muita gente que está assistindo, que está vendo a gente, sabe o que é passar por isso. A ansiedade da espera de um filho, que não é só da parte da mãe, mas os pais também passam por isso. A ansiedade que toma conta da família. Agora imagina só, a ansiedade é aumentada, porque ela vai ter filho num lugar que nem sabe como vai ser. É claro que eles tinham parentes em Belém, por isso estava indo para lá, mas não eram tão próximos. Agora a ansiedade aumenta quando eles chegam na cidadezinha, em Belém, e chegando lá, pensando que conseguiriam um hotel, que na época não era hotel, uma hospedaria, não tem. E o lugar que tem é uma gruta, onde animais eram guardados. Muito provavelmente, foi dito aqui no início, Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas isso não importa. Muito provavelmente porque o texto informa também, em Mateus, que o outro texto que trata do nascimento de Jesus,
falando que os pastores estavam no campo, já temos falado sobre isso. Pastores no campo, eles iam no campo na época da primavera ou no verão, mas a primavera era muito comum eles irem para o campo, que seria mais para frente, seria lá por abril, no hemisfério norte, a primavera acontece nessa época. Mas eles estão ali, por isso havia lugar naquela caverna. Não tinha ovelha ali. Se fosse inverno, nem lugar na caverna eles teriam, na gruta. A região de Belém é cheia de grutas, e as ovelhas eram guardadas nas grutas, e ali ficava aquilo que a gente chama do estábulo, né, com o coxo, com o cheiro dos animais, e alguém que deve ter arranjado, deve ter feito uma arrumação assim, por cima, e eles vão para lá. A ansiedade aumenta porque não tem quase ninguém com eles. Que terrível esperar um filho num lugar estranho, sem saber o que vai acontecer, sem cuidado, sem médico, e a água quente, aquelas coisas, talvez conseguiram algo de favor. A ansiedade também que toma conta da gente. Muita gente ansiosa, esperando a hora da vacina, mas qual vacina? Muita gente ansiosa, esperando o ano que vem. Ano que vem melhora. Quando do ano que vem? A ansiedade é presente nos dias de hoje. O sentimento de ansiedade que aconteceu no primeiro Natal é sentimento de ansiedade presente neste Natal também. Mas eles ouviram o anjo que trouxe-lhes a palavra de Deus. Maria ouviu e confiou na orientação do anjo. Ela não entendeu nada, mas sabia que o anjo estava trazendo a mensagem de Deus, e ela guardou, se acalmou na medida do possível. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ela, e creio que desceu também não só para gerar a criança, mas para dar paz, paz, paz. O terceiro sentimento. José também, angustiado que ficou, ansioso, recebeu uma outra visão de anjo, e isso acalmou o seu coração. Ele passa a experimentar por ouvir a palavra de Deus vinda do anjo, mensageiro significa a palavra anjo, e ele então, quando caminha, provavelmente ansioso pelo nascimento do filho, e quando tem as notícias terríveis de que nem lugar teria para ficar direito, ele se lembrou do anjo, ele se lembrou de que Deus estava no controle, e ele deve ter acalmado o coração. Mas é interessante que Mateus, que descreve, e é o primeiro evangelho, quando descreve a história, lá no início, conta alguns detalhes. Cada evangelho conta detalhes diferentes, por isso que os 4 evangelhos se complementam. E também, no capítulo 2 de Mateus, aliás, em Lucas ainda, Mateus vai trazer uma outra coisa, mas Lucas ainda logo depois, e aí é no capítulo 2 de Lucas, quando Jesus Cristo nasce lá naquela caverna, havia pastores que estavam no campo, próximos, e durante a noite tomavam conta do seu rebanho, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura, num coxo. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais ele concede o seu favor. E quando os anjos o deixam, os pastores vão. Imagino a cena, Maria e José, e ela tendo toda aquela dificuldade com o nascimento da criança, não sei como ele cortou o cordão umbilical, o que ele fez para acontecer tudo aquilo, mas quando chega ali, num misto de angústia, ansiedade, de repente chegam pastores, homens simples, mas era gente que estava chegando para ajudar, mas o principal é que eles falaram: nós vimos anjos. Eu acho que aquilo trouxe alívio e paz ao coração deles. E os anjos falaram que é para a gente ter paz, porque chegou o Salvador e ele está aqui. O Messias chegou. O Messias trouxe paz. O Natal de hoje, como o Natal daquela época, que tem angústia e ansiedade, aquele Natal teve paz entre aqueles que creram no Messias e o receberam.
O Natal de hoje pode ter paz e ser Natal de paz também, para aqueles que creem e recebem o Messias. É um Natal que dá tranquilidade com o Messias. Só Jesus traz a paz. Só Jesus trouxe a paz que conseguiu acalmar os corações angustiados e aliviar sentimentos de ansiedade. Só Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, pode nos trazer paz. Hoje, 2021, 2022, 2023, porque Ele é o mesmo sempre. Só Jesus. Não é governo, não é vacina, é claro que nós devemos ter remédios e tomar remédios, não há problema nenhum em tomar vacina, e eu também, chegando, quero, e creio que quando for autorizado, porque é boa e vai ser, e por isso está demorando, pesquisas estão sendo feitas, mas não é nada disso. Quem dá paz para a gente é Jesus. E Jesus dá paz quando você não tem corona, mas também para aqueles que têm corona. Jesus dá paz quando você está bem, mas para quem crê em Jesus, mesmo nos momentos de falta, ele tem paz. Jesus é a causa da nossa esperança e, portanto, aquilo que realmente traz verdadeira felicidade, que é mais do que você ter momentos prazerosos, mas é este sentimento da certeza do cuidado dele em toda e qualquer circunstância. Não muito depois, eles recebem outras visitas. E aí sim, Mateus vai descrever a visita de homens que são chamados de magos. Eram cientistas, eram mestres, os cientistas da época. Astrólogos, astrônomos, porque havia uma mistura entre astrologia e astronomia. Mas eles estudavam, e eles também estudavam os escritos antigos, eles estudavam também o Velho Testamento, porque eles vieram lá da região onde os judeus estiveram, lá da Mesopotâmia, onde houve muitos judeus estavam por ali. E eles sabiam dos profetas, e sabiam que eram homens de Deus. Eles podiam não crer plenamente, da maneira correta e clara, mas eles tinham temor. E esses homens chegam, e além de fazer e ter uma visita importante, confirmando que aquela criança era importante, eles recebem ouro, incenso e mirra. Não sabemos quantos magos foram. Muita gente, por causa do ouro, incenso e mirra, coloca que foram 3. Dão até nomes para ele, que a Bíblia, para eles, e a Bíblia não traz nome nenhum. O importante é saber que eles levaram ouro, incenso e mirra, que era o necessário para que eles tivessem dinheiro suficiente para fugir de um criminoso, de um assassino terrível, Herodes, que matou várias crianças da região de Belém, querendo matá-lo. E quando eles fogem, porque a chegada daqueles magos trouxe segurança, eles não foram, eles não iam sozinhos, eles levavam um pequeno exército. Por isso Herodes não fez nada no início. Esperou o tempo passar. Provavelmente eles deixaram ali ainda guardando Jesus. Eles voltam por outro caminho. O anjo informa que eles não poderiam confiar em Herodes. E aquela ajuda, deve ter tido mais coisas na ajuda, que os levou a ter segurança. Jesus, através dele, Deus provê segurança. Deus dá segurança a mim e a você quando nós cremos. Maria e José conseguiram vencer a angústia e a ansiedade e ter paz porque eles creram. Eles creram na palavra de Deus, que veio através dos seus mensageiros. Eles creram em Deus, que Deus estava no controle da situação. Eles receberam o Messias. E por isso, eles tiveram paz, a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que proveu a eles tudo o que era necessário para que eles cumprissem a missão. Uma paz que os levou a sair daquele lugar protegidos e guardados, porque o que foi necessário foi provido para eles na hora certa. Não tiveram um lugar na estalagem, mas tiveram um lugar muito bom e seguro para fugir de Herodes. Deus, na hora certa, providencia para aqueles que confiam nele, que obedecem a sua palavra,
que recebem o Messias, ele provê tudo o que é necessário para que a gente cumpra a nossa missão. E se você está vivo hoje, é porque Deus tem missão para você. Se você tem passado por esses tempos difíceis, é porque Deus tem propósito para você. Você tem que obedecer, você tem que crer, sabendo que acima de tudo está o Senhor. Acima dos políticos, acima das crises, acima das perseguições, acima de toda angústia, Ele pode, de fato, quando você coloca para Ele os seus problemas, tirar a tua ansiedade e substituí-la pela paz. Por isso é que o grupo virá agora aqui e nós vamos cantar uma canção que é muito conhecida de todos, que fala da paz. Tudo é paz. Vamos ficar em pé mais uma vez? Nós cantaremos essa canção, conduzidos agora pelo grupo de cânticos que está conosco nesta noite. Cante essa canção, pensando que a paz que tomou conta naquela noite é a paz que vai tomar conta, se você crê, do seu coração, não só na noite de hoje, mas em todos os dias que se seguirão e no ano que vem também. Confie, obedeça, receba o Messias e o tenha como Senhor. Noite de paz, noite de amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu. Nosso Salvador é Jesus Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Cantam anjos lá dos céus, trazem novas de perdão, graça eterna, salvação. Prova deste amor, dá o Redentor. Rei da paz, Rei de amor, é Jesus o Salvador. Vinde todos me rogai, que nos venha abençoar. Este mundo à luz é o Senhor Jesus. Nós já oramos intercessoriamente, você colocou pedidos para Deus, mas eu creio que muitos dos que estão aqui, mesmo tendo ansiedade, talvez passando até por angústias e tem passado, experimentam a paz, têm recebido o Messias. Você que está nos assistindo, espero que sim, mas você pode hoje ter uma mudança se você está em angústia, talvez por isso você procurou um culto hoje para participar. Você que está aí na sua casa, lembre-se disso, creia na palavra de Deus, nos mensageiros que falam desta palavra e receba o Messias, confie que Ele pode lhe dar paz. Mas nós vamos orar e interceder agora por pessoas que não estão presentes. Eu gostaria que você fechasse os olhos e
peça que o Espírito Santo mostre alguém para você, faça você se lembrar de alguém que você conhece, pode ser parente ou não, conhecido, amigo, alguém que você não vê há tempos, que você sabe que está passando por um momento de angústia, de ansiedade e que está precisando desta paz. Alguém que talvez não tenha essa certeza. Pense em especial alguém que não tenha a certeza de Jesus. Você em casa também pense. E ao lembrar, levante a sua mão. E ao levantar a mão, pense na pessoa. E mencione a pessoa agora, a Deus. Faça isso agora. Pai bendito, tu vês mãos erguidas e eu sei que cada uma delas representa uma vida. Tu já sabes quem são as pessoas. E creio que o Senhor mesmo colocou em nossos corações estes nomes. E nós te pedimos, Pai, que tu estejas agora visitando estas vidas. Que tu estejas agora levando, Pai, no lugar da angústia e da ansiedade, a paz que excede todo o entendimento. Talvez pessoas que estejam enfermos, talvez alguém que esteja hospitalizado, e pedimos que o Senhor afofe o leito e coloque a tua mão curadora, Senhor. Mas talvez pessoa que está aflita por questões financeiras e que eles possam confiar e saber que o Senhor é dono da prata e do ouro. E que o Senhor tem todos os recursos na mão e busquem a Ti. Talvez alguns que estejam passando por conflitos no lar, na casa. E pedimos, Pai, que Tu estejas levando agora harmonia, reconciliação, amor aos lares que estão passando por dificuldades. Talvez alguém levante a mão por alguém que ainda não crê em Jesus como Salvador e Senhor. E te pedimos que esta noite seja ainda uma noite em que Natal de verdade aconteça. Jesus nascendo em muitos corações e no coração desses por quem pedimos também. E Pai, ajude-nos para que possamos ainda fazer contato nesses dias com esses nossos amigos e parentes, levando e compartilhando com eles esta palavra de esperança, de amor e de paz. A palavra que diz que Jesus é o Salvador, que em Jesus podemos ter paz, respostas. Ó Deus querido, usa-nos como instrumentos teus, como anjos teus nesses dias, como mensageiros teus. Rogamos-te por todos aqueles que estarão tendo reuniões nos seus lares, ó Pai, que haja paz nos lares, que haja harmonia, que Jesus Cristo possa realmente ser o dono da festa, possa ser o centro, e que no momento de confraternização, troca de presentes, acima de tudo estejamos lembrando que Ele é quem provê tudo para nós. Ó Deus bendito, nós te pedimos também por aqueles que estão passando por lutas fora daqui do Brasil. Temos irmãos nossos que passam em países onde o Natal não é celebrado. Console e conforta os corações também. E agora, Pai, que a graça deste Jesus, o teu amor, a comunhão do teu Espírito Santo, estejam sendo renovados nas vidas em quem pensamos, em cada família aqui representada, em cada vida aqui presente, nesta igreja e em todas as igrejas tuas espalhadas na face da terra, hoje e sempre. Amém. Com Jesus Cristo, que todos tenham um feliz Natal. Amém? Então, você que está em casa, fala isso para quem está do seu lado. Se você quiser dar a cotoveladinha, o soquinho, o pezinho ali, o chutinho, faça isso agora, desejando um feliz Natal com Jesus. Amém? Vamos fazer isso, faça isso aqui na sua casa também. Estamos encerrando este momento. Domingo temos culto pela manhã e à noite. Faça a sua inscrição, participe.